Olá, eu sou o Guilherme. E eu sou o Diego. E este é o Opositor, um canal do Contra. Vamos tratar uma série de vídeos sobre os desafios do prefeito eleito da cidade de Bicas. E nesse primeiro vídeo vamos falar sobre a educação, quais os desafios que o prefeito terá pela frente. Guilherme, eu gostaria de ouvir a sua posição sobre o salário dos professores, o piso salarial, o retroativo e o 14º salário também, que é uma questão muito levantada pelos professores da nossa cidade. Sim, Diego, é uma questão que sempre vem à tona. Durante a eleição, a gente teve aí até uma paralisação dos professores também sobre esse assunto, né? Sobre o 14º e principalmente o piso salarial. E é um desafio para o prefeito, porque para ele cumprir com a lei do piso, ele vai precisar de dar uma enxugada na folha de pagamento da prefeitura. Sim. Porque a folha hoje ela simplesmente não comporta a quantidade de servidores que ela tem, então ele vai ter que enxugar essa folha para poder cumprir com o piso. É interessante que a gente destaque também que no plano de governo dele, ele coloca como uma promessa de campanha, vamos assim dizer, né, tá aqui em algum lugar, pagamento integral do piso dos professores. Isso. É estranho isso ser uma promessa porque é uma lei que ele é obrigado a cumprir, não é uma opção dele, não é uma faculdade. O que tem de facultativo aí é o 14º. O 14º realmente não é um direito dos professores. Eles sempre pleiteiam esse 14º, sempre brigam por ele, mas não se trata de um direito, não tem nenhuma lei que vincule o pagamento do 14º. Então, só para a gente poder entender, num vídeo anterior, a gente teve com uma entrevistada, a professora Kelly, né, da nossa cidade, o qual ela falou um pouquinho sobre o piso salarial dos professores, que ainda não é integral. Então eles ainda não recebem na cidade, no nosso município, o piso salarial nacional, então. É, porque o reajuste foi feito em agosto, né? Se não me engano, em agosto, mas o piso é referente a janeiro. Então o pagamento desse meio tempo entre agosto e janeiro aparentemente não foi feito até o momento. Não sei quando o vídeo for ao ar vai ter sido feito, mas não tinha sido feito. Então o prefeito eleito ele terá ainda que o retroativo, que pagar esse retroativo. E o piso, que vai ser um novo piso em janeiro agora, já do próximo ano. Então é um desafio bem grande. Sim. E falando então um pouquinho também do transporte para Juiz de Fora, que a gente viu que rolou muito boato no Facebook, está também no plano de governo do prefeito eleito, em relação ao transporte, mas não fala de gratuidade. Eu queria saber a sua opinião sobre isso aí e também sobre os ônibus de Juiz de Fora. Porque até onde eu sei, o governo atual, do atual prefeito Magela, ele adquiriu 2 ônibus que estão sendo utilizados, mas hoje se paga uma certa taxa para você poder ir e voltar. E o que todos os pré-candidatos, né, falaram sobre essa gratuidade. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre esse desafio que o prefeito vai ter que assumir. Ele chegou a publicar no Facebook transporte escolar gratuito. E aí, na época, foi logo na última semana da eleição, se não me falha a memória, todo mundo falou que é o transporte de estudantes. Não está escrito que é esse transporte de estudantes para Juiz de Fora. Está dizendo simplesmente transporte escolar gratuito, que é uma coisa que já existe. Já tem vários programas, inclusive do governo federal, existe o programa Caminhos da Escola, enfim. Existe uma série de programas que garantem a gratuidade do transporte para os alunos dentro do município. Então aquele aluno, por exemplo, da zona rural, que vai estudar na cidade, ele tem direito de transporte gratuito. O aluno que mora num bairro mais afastado, que estuda num colégio mais distante, ele vai ter o direito de transporte gratuito. Isso já existe. As pessoas interpretaram essa postagem como sendo dos estudantes que vão para Juiz de Fora, que é pessoal de curso superior, a grande maioria, e alguns de curso técnico também. Nesse ponto, vai ser um problema, porque isso vem sendo questionado há muito tempo pelos estudantes. Eles vêm insistindo e eles têm se organizado nesse sentido. A gente consegue ver cada vez mais grupos de estudantes se organizando e fazendo esse pedido. E como o atual prefeito adquiriu esses 2 ônibus, já para fazer esse transporte de alunos, o Honório vai ficar meio que sem desculpa, vamos assim dizer, para não fazê-lo, né? Então ele vai ter que encarar também esse transporte gratuito para Juiz de Fora aí. Então, resumindo, ele vai ter que assumir essa responsabilidade. O melhor para a imagem dele é assumir essa responsabilidade. Ele não é obrigado a assumi-la, mas ele vai ficar bastante queimado se não quiser. Porque de fato, se nós formos analisar, as cidades vizinhas,
de Bicas, em sua grande maioria, elas oferecem o transporte gratuito. Oferece o transporte gratuito. Né? E a gente conhece até pessoas da nossa cidade que acabam indo por questões financeiras, não podem pagar, então acabam indo no ônibus de outras cidades, porque a nossa cidade ainda não é gratuito. E no plano de governo do prefeito eleito, ele fala sobre isso, até para explicar à população sobre o transporte para todos os alunos. Foi a questão que você levantou, que não fala sobre a gratuidade ou o transporte para Juiz de Fora. Então é bom que a população entenda isso também. E outro ponto que eu queria comentar com você também, Guilherme, com vocês que estão nos assistindo, foi sobre o ensino superior, a faculdade, né, que viria para a nossa cidade caso um dos pré-candidatos fossem... Foi uma proposta do Ramiro, né? O Ramiro tinha uma proposta bem contundente, bem palpável. Era a faculdade tal, que ia funcionar num lugar tal com os cursos tais, né? Era uma coisa bastante específica, né? O Chiquinho também tinha alguma coisa no plano de governo dele com relação ao ensino superior, mas o que chama atenção realmente no plano de governo do prefeito eleito é a questão do polo universitário, que ele propõe uma reestruturação. É ruim de ler porque é uma folha laranja berrante com letra branca fininha em cima, mas ele fala reestruturação do polo universitário de Bicas com novos convênios e novos cursos. Esse polo universitário foi criado durante o governo do Honório. Foi criado em 2005, se não me falha a memória, durante o governo do Honório. E foi tratado pela Secretaria de Educação na época como se fosse a cerejinha do bolo da educação. Ele era a menina dos olhos da educação. Quando Magela assumiu, o polo realmente ficou com um papel secundário. Ele preferiu investir mais no ensino básico, na questão de carteiras novas, material escolar diferenciado e tal. Ele deixou um pouco de lado o polo, deu uma abandonada no polo, vamos assim dizer. O Honório propõe voltar com o polo ao funcionamento que ele tinha antes, um funcionamento de maior destaque, uma quantidade maior de cursos. Isso vai exigir dele que ele desprenda mais dinheiro, porque o dinheiro que existe de ensino superior no município é muito pequeno. Então ele vai ter que tirar dinheiro de alguma outra área para cumprir com esse pedido que está, com essa proposta dele. Agora, com essa nova lei surgindo, né, a PEC 241, o prefeito ele vai assumir uma responsabilidade grande, né? A gente não sabe ainda em que aspecto que isso vai afetar os municípios ou o governo em geral, porque a gente ainda, isso está em primeira votação para os deputados, mas a gente não sabe, mas é um desafio que o prefeito terá que assumir, porque querendo ou não ele vai ter que investir. Sim. A PEC sendo aprovada não vai afetar o município diretamente no primeiro momento, porque ela simplesmente congela as porcentagens do PIB que vão ser aplicadas. Então, no primeiro momento, ela não afeta o município. Mas talvez pro fim do mandato dele ele sofra um pouquinho com isso. Futuramente, né? E é interessante também trazer para você que está nos assistindo que o polo funciona. Sim. Nós temos cursos lá, né? Cursos pelo IFET, por algumas faculdades, eu acho que é o FJF, né? Temos alguns cursos funcionando ainda no polo, mas acredito que, como foi dito aqui no plano de governo, vai haver uma reestruturação. Sim. Né? Esperamos que seja boa. E um outro ponto que eu quero comentar também nesse vídeo é sobre a creche. Não tinha como falar de educação sem falar da bendita creche. E passar em branco, falar que não existiu, porque isso foi comentário nas redes sociais, e foi comentado em 60 dias, e será que tem como, será que não tem como? Então foi algo que veio à tona. E isso foi as pessoas do próprio candidato que foi eleito que... Sim, a postagem saiu na página do PMDB de Bicas, página do partido. E aí eu queria saber a sua opinião. Será que em 60 dias consegue realmente colocar essa creche para funcionar? Eu torço que eu queime a língua, mas eu acho que não. Não consegue fazer. Pelo simples motivo, ele vai ter que fazer uma série de procedimentos licitatórios, vai ter que para fazer uma obra de reforma na creche para ela poder funcionar. Esses processos têm prazos de publicação, têm prazos de cumprimento, são obras públicas geralmente demoram mais que o normal. 60 dias é um prazo muito curto, muito curto. Eu torço para que eu queime a língua e que ele consiga, mas eu acho que não é possível. Porque na verdade, se nós formos olhar o plano de governo dele, ele fala sobre a creche, ele fala funcionando de imediato. Isso. E no Facebook é que vem essa postagem, que a gente vai mostrar para vocês aqui, dizendo que é em 60 dias. Ele falou a partir de quando também, mas 60 dias é um prazo muito curto. 60 dias pode ser a partir do segundo ano, do terceiro ano. Cara, a primeira semana de março, é muito pouco tempo. Porque na verdade foi como você falou,
foi uma publicação feita, agora cabe cada um entender da maneira que quiser, porque 60 dias ele pode dizer daqui 2 anos. 60 dias a partir de 2 anos. Mas eu acho que é bem claro o que significa. 60 dias, mas, é 2 de março. Mas ele não está especificando uma data. Entendeu? Então a gente também tem que tomar isso como... Pra mim é 2 de março. Como é? 2 de março é praticamente impossível. Então é isso, gente. A gente vai tratar de mais alguns desafios nos próximos vídeos, trazendo aí pontos interessantes que o prefeito eleito vai ter que enfrentar daqui para frente. Eu queria que você curtisse a nossa página no Facebook, desse um joinha no nosso vídeo, tá? E compartilhe essa ideia, compartilhe o vídeo com seus familiares, amigos, para que possamos realmente fazer um trabalho legal pela nossa cidade. E mais, eu queria convidar você a mandar para a gente também algumas perguntas, o que você quer ouvir aqui de entrevista, que você gostaria de aprender, de conhecer melhor um pouquinho da nossa cidade. Por hoje é só, um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.